minha filha me deu uma risadinha, seus membros balançando para dentro e para fora, deslizando pela neve, depois de se levantar, tomando cuidado para não estragar sua obra-prima. Rachel olhou com orgulho. Nada mal, eu ri, bagunçando seu cabelo. Mas eu sou melhor em fazer as de neve. E antes que eu pudesse chegar ao chão, Rachel falou. Sei. Você fez um e parece horrível, papai. Eu fiz uma pausa, franzindo a sobrancelha. Eu fiz um? É mesmo? Me mostra então. Ela apontou para algo a alguns metros de distância. Quando dei uma olhada, senti meu coração disparar. Como ela disse, havia um anjo de neve no chão. Mas não era meu. O corpo era frágil ao julgar pelo corpo magro do anjo de neve. Membro esbelto, que tinha quase a minha altura, se arrastava de cada lado do corpo. E a cabeça parecia ter sido drenada de todo o suco. Simplesmente uma passa enrugada, conectada por um pescoço fino com uma agulha. Olhei para Rachel, que me encarou com total sinceridade. Você fez isso, né, bebê? Eu perguntei, mais curioso do que qualquer outra coisa. Não fazia sentido, e eu me lembraria de um ato como esse. Rachel inclinou a cabeça. Obviamente que não, papai. É magro e comprido como você. Ela começou a rir novamente. Mas achei difícil me juntar a ela. Olhei ao redor do nosso quintal, procurando além da cerca. Quando finalmente olhei para o nosso vizinho, que zombei. O filho da senhora Grower, André, deve ter feito isso. Aquele pirralho, ele me pegou dessa vez, devo admitir. Vou ter que me vingar dele. Foi quando minha esposa nos chamou para jantar. E Rachel passou correndo por mim, desaparecendo lá dentro. Suspirei antes de segui-la. Ela não tem jeito. Quando cheguei à porta, dei uma última olhada para trás. Ei, querida, que tal instalarmos algumas câmeras de segurança? Emma continuou a preparar a mesa, sem se preocupar em olhar para trás. Pra quê? Ela finalmente respondeu, com uma voz esgotada por um longo dia de aula. Eu hesitei. Bem, por segurança, sabe? A verdade é que eu não sabia o porquê eu queria as câmeras. Apesar de explicar para mim mesmo que era apenas o André pregando uma peça em nós. Mas eu ainda queria jogar pelo seguro. Amor, moramos aqui há 10 anos, sem problema algum. Então por que iríamos instalar câmeras de segurança logo agora? Abri a boca para responder, mas decidi deixar passar. Você tá certa. Bobeira minha. Ao longo do dia, não pude deixar de pensar no anjo de neve, olhando constantemente para fora. Foi estranho, pois apesar dos flocos de neve caírem, os recuos nunca foram preenchidos. À medida que a noite chegava ao fim, prometi dar uma última olhada lá fora. Eu esperava não encontrar nada e finalmente me livrar dessa dolorosa paranoia. Mas quando a lanterna do meu telefone caiu sobre a neve, minhas preocupações se concretizaram. Não havia apenas um anjo de neve. Todo o quintal estava repleto de corpos grotescos, cada um variando de tamanho e forma. Alguns eram esguios, seus membros esticados ao ponto de proporções além humanas, enquanto outros pareciam cadáveres inchados, seus corpos distendidos e esticados. Para começar, alguns nem sequer tinham braços, apenas pernas abertas para simular as asas de um anjo. Isso não poderia ser mais uma brincadeira de uma criança. Eu comecei a recuar lentamente de volta para casa e para alertar Emma. Mas parei quando meu telefone escorregou de minhas mãos. Quando me abaixei para pegá-lo, o som dos meus passos continuou. Ou pelo menos, eu pensei que fossem os meus passos. Eu levantei o meu celular, sua luz iluminando a minha frente.
Os passos que levavam à casa estavam gravados na neve, mas não correspondiam aos meus. Eles eram maiores, mais profundos e mais longos. O pior de tudo é que eles estavam aparecendo bem na minha frente. Eu fiquei em choque, mas o som da neve sendo esmagado me trouxe de volta à realidade, para algo que estava a poucos metros de mim. Acompanhado por isso estava a marca de um pé grotescamente longo, parecendo bem na minha frente. No entanto, não havia nada que eu pudesse ver em minha frente. Eu corri de volta para dentro de casa, praticamente batendo na porta atrás de mim. Olhando pela porta de vidro, pude ver as pegadas do lado de fora, ociosa e esperando. Foi então que marcas de garras começaram a aparecer no vidro, acompanhadas por um grito horrendo, como um prego num quadro negro. Nesse instante, Emma desceu as escadas claramente meio dormindo. Que diabos foi esse som? Quando ela chegou ao degrau final, as marcas de garras pararam com a chegada de uma nova voz. Você poderia ter acordado a Rachel, sabia? Eu podia dizer que ela queria gritar, mas se conteve para não ser hipócrita. Querida, tem alguma coisa lá fora. Tentei parecer calmo, mesmo que meu coração estivesse batendo forte. Emma inclinou a cabeça e me empurrando para o lado, para dar uma olhada lá fora. Seu rosto passou de irritação, depois para choque, e depois para confusa. O que diabo? Ela murmurou, incapaz de formular sua pergunta corretamente. Eu acho que algo está causando isso. Eu não sei te explicar. Eu só sei que tem alguma coisa lá fora. O que você quer dizer com alguma coisa? Os braços de Emma se apertaram ao redor do seu corpo, seus dedos cravados em seus braços. Deixa de besteira, homem. É provavelmente apenas o André ou alguma outra criança. Ela usou o mesmo raciocínio que eu usei antes. Era óbvio que ela estava tentando se convencer disso. Emma, tem alguma coisa lá fora. Eu sei disso. Eu também pensei que fosse o André no começo. Mas... Eu respirei fundo, observando a cena diante de mim. A neve começou a cair pela primeira vez em muito tempo, cobrindo lentamente as pegadas. Agora eu parecia mais louco. Eu virei-me para Emma para lhe dar mais uma razão para fazê-la pensar que eu era lunático. Mas seus olhos se arregalaram de horror. Ela cobriu sua boca com sua mão. Quando olhei para o que deixou ela em tal estado de emoção, quase senti meu coração parar pela terceira vez. Silhuetas vagas alinhadas do lado de fora da casa. Os flocos de neve caindo sobre elas, dando-lhe formas. Cada vez que a neve caía, ela derretia momentos depois. Mas me dava tempo suficiente para entender e ver o que eram aquelas coisas. Então, e nesse momento, os arranhões voltaram. Dessa vez, porém, muito mais agressivo. Garras, mandíbulas, ou seja lá o que diabo essas coisas tinham cravado no vidro, gravando cada vez mais fundo nele. Em questão de segundo, a porta de vidro estava coberta por infinidade de cortes. A estrutura ameaçava quebrar. Nesse momento eu corri para o meu quarto, onde tirei o rifle de caça debaixo da cama. Quando estava prestes para voltar, o som de um vidro quebrando me fez meu coração parar. Olhando para baixo das escadas, vi aquelas pegadas nevadas combinando com as que vi lá fora, entrando em minha casa, pisando em cima dos cacos de vidro. Emma estava sendo segurada por uma daquelas coisas, e julgada pela forma que ela estava lutando contra alguma coisa, ela era incapaz de se mover ou de se livrar daquilo. Então, sem pensar muito, eu apontei o rifle para onde eu pensei que estava aquela coisa, fazendo Emma soltar um grito, antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Eu apertei o gatilho. A explosão perfurando o meu ouvido, com um grito horrível ecoando pela casa.
Tudo parecia se mover em câmera lenta. Quando Emma caiu no chão, com sangue cobrindo seu peito. Por um momento eu questionei tudo. Se tudo isso foi alguma fantasia induzida pela minha paranoia. Será que eu tinha imaginado tudo isso? Mas foi quando todas as criaturas que estavam lá dentro gritaram, saindo correndo. Dezenas de pegadas deixando minha casa. Foi quando eu vi Emma se mover. O alívio tomou conta de mim, enquanto parecia que ela empurrava alguma coisa. Embora minhas pernas tremessem violentamente, eu desci correndo as escadas para me certificar que Emma estava bem. Suas roupas estavam encharcadas de sangue, mas suas palavras em seguida me deixaram mais tranquilo. Não é meu bem, não é meu. Ao lado dela, uma poça de sangue começou a se formar, sobre o local onde a criatura estava. Com as mãos trêmulas, eu estendi um dedo para sentir se a criatura ainda estava ali. Mas no momento que senti a criatura, o monstro se levantou e saiu correndo, deixando um rastro de sangue para trás. O silêncio não durou muito, pois Rachel desceu as escadas correndo, chorando. Papai, papai! Ela pulou em meus braços e eu segurei com todas as minhas forças. Está tudo bem, querida, está tudo bem. A mamãe está bem, não se preocupe. Fiz o meu melhor para esconder minhas mãos trêmulas de Rachel. Emma agarrou meu ombro, fazendo-me virar para ela. Vamos subir, amor. Certo? Vamos voltar lá para cima. Ela tinha um sorriso doce e gentil no rosto. Como ela conseguia manter esse sorriso na cara na frente de Rachel, depois de tudo que tinha acontecido? Acho que é por isso que ela é a professora e não eu. Teria sido impossível esconder minha cara. No outro dia, consertamos nossa porta de vidro. Instalamos várias câmeras de segurança e mantivemos a persiana sempre fechada. Eu pensei em nos mudar, mas, considerando a nossa situação financeira, seria impossível. Mas o que me deixa um pouco tranquilo é que Emma conseguiu sua licença para posse de arma. O que ela insistiu em dizer que não foi por causa daquela noite. E Rachel logo se esqueceu completamente do incidente. Mas, para mim, a casa não parecia mais segura. Embora eu nunca tenha visto aqueles anjos de neve novamente, ou quaisquer pegada. Mas eu não conseguia acreditar que eles realmente estivessem partido. Eu verifiquei as imagens da câmera regularmente, mas nenhuma vez sequer vi algo fora do comum. Emma me disse que o tiro provavelmente os assustou e que eles pareciam animais selvagens, mas isso não me acalmou. Eu deveria estar aliviado por ninguém ter se machucado naquela noite, mas com o inverno se aproximando, eu tenho medo do que pode estar por vir.